Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Apostolado São José. Eu me chamo Antônio Medino. Bem, pessoal, o objetivo deste vídeo é, digamos assim, fazer uma videoaula acerca dos estudos das Sagradas Escrituras e dos documentos da Igreja, que vai ser verdadeiramente, digamos assim, a nossa primeira aula, no sentido mais prático. Apesar que eu considero o vídeo anterior aqui do canal como uma aula. Assim, uma aula, digamos assim, introdutória, geral, do nosso curso. Aliás, do nosso estudo, né? Que eu não vou chamar de curso, devido às razões que eu já falei anteriormente. Bem, aqueles que estão participando, né, do estudo, sabe que eu coloquei os documentos que eu coloquei lá, são exatamente esses aqui. Então eu vou fazer, a aula vai consistir basicamente em comentários sobre os documentos que eu deixei lá com o objetivo de estudarem e, digamos assim, ter uma organicidade, digamos, no sentido mais concreto, uma concatenação das ideias. E o objetivo desta primeira aula, mas digamos assim, especificamente, é a gente compreender duas questões básicas, que são as Sagradas Escrituras, o que verdadeiramente são as Sagradas Escrituras, e também o que é um concílio ecumênico. São basicamente isso. Por quê? Porque as Sagradas Escrituras, o conceito de Sagradas Escrituras é retirado justamente dos concílios. Mais precisamente, no sentido mais conceitual, no Concílio Vaticano I, como a gente vai ver. E eu coloquei apenas Concílio Ecumênico do Vaticano, não coloquei primeiro porque eu não considero o segundo como verdadeiramente católico. Então, para mim, nós católicos, né, só há um verdadeiro Concílio Vaticano, não há dois, só há esse primeiro mesmo. Bem, vamos lá então. Vou ler para vocês parte aqui também dessa instrução que eu coloquei para a primeira semana da aula. E como eu falei, né, a definição das Sagradas Escrituras. É necessário termos conhecimento do objeto do nosso estudo, ou seja, conhecermos o que verdadeiramente é a Bíblia Sagrada ou Sagradas Escrituras, que aqui esses termos podem ser tomados como sinônimos, Bíblia Sagrada ou Sagradas Escrituras, como a gente vai ver. Pois temos que partir de um princípio sólido e seguro para não ficarmos tateando na escuridão e da ignorância. Em suma, devemos ter consciência daquilo que estamos estudando, aliás, ciência daquilo que estamos estudando. Assim sendo, iremos estudar os seguintes documentos, ou seja, eu considerei, pessoal, esses documentos como extremamente necessários e, digamos assim, os verdadeiramente católicos para a gente compreender verdadeiramente o que são as Sagradas Escrituras e também ter uma ideia sólida sobre o conceito, não uma ideia, mas ter solidamente a ciência do que é um concílio, para que nós não venhamos nos perder. E para tal, eu já até deixei aqui os documentos preparados, eu vou partir primeiro sobre o conceito de Sagradas Escrituras através desse documento. Depois vocês vão perceber porque eu estou seguindo esse itinerário, que é para a gente ter uma ideia. Por exemplo, na ordem cronológica, esse documento aqui, ele foi o último a ser escrito, que é a introdução geral às Sagradas Escrituras, que, como eu falei para vocês, que eu deixei aqui bem claro, que é o primeiro, deixa eu ver, não o primeiro, mas que é esse aqui, Introdução Geral e Especial aos Livros do Antigo e do Novo Testamento, volume 1. Eu falei para estudar até a página 14, que são os nomes coletivos das Sagradas Escrituras.
em ordem cronológica, eu digo que ele é o último, por quê? Porque primeiro veio o Concílio de Trento, o Concílio Vaticano, e, aliás, depois tem essa obra aqui de São João Bosco, que eu não sei exatamente qual é o ano, mas eu acredito que é logo depois do Concílio Vaticano. Depois vem o dicionário do Padre José Lourenço e por último esse, em ordem cronológica. Mas para vocês perceberem o seguinte, que todos esses documentos, eles têm concatenação, eles têm comunhão. Por quê? São documentos católicos, são obras verdadeiramente católicas, sobretudo os concílios, né? Vocês vão perceber que a doutrina católica, ela não se contradiz. Os documentos católicos, eles não se contradizem, nem se opõem um ao outro, nesse sentido, como a gente vai ver. A não ser esses documentos pós-conciliares, que eles não apenas se contrapõem, mas como eles rompem com a tradição. Vocês estou falando isso mais no sentido geral, mas acredito que a maioria aqui já sabe do que se trata isso. Então vamos lá então. Partir para esse aqui, último, que eu falei, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, exato, aqui. Os prolegômenos, da introdução geral à Sagrada Escritura. Os prolegômenos, né? Vamos lá então. Bíblia ou Sagrada Escritura é a coleção dos livros que, escritos por inspiração do Divino Espírito Santo, têm a Deus por autor e, como tais, foram entregues à Igreja. Esse conceito aqui de Sagradas Escrituras, como vocês veem aqui nessa essa nota número 1, vem do Concílio Vaticano, da Constituição sobre a Fé Católica, que eu deixei o documento aí para vocês, que inclusive eu vou ler aqui junto com vocês. Quer dizer, eu vou ler para vocês, né, nesse sentido. Continuando, essa coleção é constituída por 73 livros, escritos por vários hagiógrafos através de 16 séculos, parte em hebraico e aramaico e parte em koiné, grego decadente. Sua tradução latina, chamada Vulgata, foi declarada autêntica pela Santa Igreja. Ou seja, essa Vulgata que nós temos tradução em português, pelo padre Manuel Matos Soares e pelo padre Antônio Pereira de Figueiredo, e que inclusive o Antônio Pereira de Figueiredo são essas obras que eu disponibilizei aí, essa tradução dele. A constituição interna da Sagrada Escritura consiste na inspiração divina, e sua entrega à Igreja indica a formalidade pela qual se torna fonte da revelação. Qualquer livro que não se enquadre nestas normas não faz parte da Sagrada Escritura. Ou seja, é bem claro aqui, né? Aqui não tem muito o que comentar sobre isso. Vou repetir mais uma vez só para ficar mais nítido. A constituição interna da Sagrada Escritura, ou seja, aquilo que consiste realmente na Sagrada Escritura, consiste, ou seja, aquilo que contém verdadeiramente, né? O que contém nela, consiste na inspiração divina, e sua entrega à Igreja indica a formalidade pela qual se torna fonte da revelação. Ou seja, a Bíblia, como o autor deixa bem claro, né, que ela consiste verdadeiramente em ser de inspiração divina e foi entregue à Igreja. Aqui fala-se de Igreja Católica, não é Igreja Protestante. Então, por exemplo, não existe Bíblia protestante. Por quê? A Bíblia não foi entregue aos hereges, foi entregue à Igreja. Então, geralmente, eu não discuto com protestantes acerca das Sagradas Escrituras. Por quê? Porque as Sagradas Escrituras, ou a Bíblia Sagrada, não foi entregue a eles. Eles não são autoridades nas Sagradas Escrituras. Quem são autoridades verdadeiras das Sagradas Escrituras são os papas. No caso, são as autoridades legítimas da verdadeira Igreja, a Igreja Católica. Então, fora disso, não há Sagradas Escrituras. Por isso que ele fala o seguinte: qualquer livro que não se enquadre nestas normas não faz parte da Sagrada Escritura. Por exemplo,
A igreja protestante, né, a heresia protestante, eles omitem, eles diminuíram vários livros. Então ali não se trata de Sagrada Escritura, no sentido verdadeiramente falando. Por isso que eu quis deixar bem claro o que são as Sagradas Escrituras, para que a gente não se perca na escuridão, justamente isso, porque a gente tem a luz da verdade, a gente tem a luz que foi depositada na igreja. Então não adianta muito a gente ficar discutindo com protestantes sobre Sagradas Escrituras. Por quê? Porque não foi entregue a eles. Como não foi entregue a eles, e eles a tomam para si, então eles fazem o que querem. Já a Igreja Católica não. Ela tem um dever para com a revelação. E ela não pode fugir daquilo. Ela não pode nem retirar nem acrescentar mais livros. Uma vez que foi, digamos assim, estabelecido o cânon das Sagradas Escrituras. Depois, com o tempo, vocês vão percebendo isso. Assim também como eu, né? Deixando bem claro aqui que eu não sou muito diferente de vocês, não, que estão fazendo esses estudos. Então, vamos aos nomes coletivos das Sagradas Escrituras, né? Que foi até onde eu estabeleci o limite, para a gente não se perder muito. Há 3 nomes mais comumente usados desde os hagiógrafos. Escritura, no plural escrituras, empregado já pelo Divino Mestre e pelos apóstolos, que mais frequentemente lhe ajuntavam adjetivos sagrada ou santa. Ele coloca aqui uma nota, São Tomás de Aquino, sobre Epístolas aos Romanos, né? Ele explica isso. Bíblia significa livro ou livros, porque a Sagrada Escritura é o livro dos livros por antonomasia, daí a Bíblia Sagrada. Antigo e Novo Testamento, lembrando o argumento dos livros sagrados, isto é, promessa, preparação, instituição e história das 2 alianças de Deus com os homens. Embora a palavra testamento se aplique mais ao Novo Testamento, porque Jesus Cristo, antes de morrer, lançou seu testamento legando seus bens aos homens. Contudo, no sentido mais amplo, merecidamente pode chamar-se pelo mesmo nome também os livros do Antigo Testamento, em significando a aliança ou pacto de Deus com os homens. Assim usaram os santos padres, deixando de lado os nomes que caíram em desusos, como Divina Literatura, Divina Biblioteca e outros mais. Ou seja, o autor demonstra que ao longo da história houve vários nomes, né? Mas ficou hoje estabelecido esse aqui. Sagradas Escrituras, né? Ou Escrituras, a gente acresce a palavra sagrada ou santa, no caso aqui da gente, Sagradas Escrituras, ou Bíblia Sagrada, que são os nomes mais comuns e que já foi estabelecido, já é convenção já dentro da igreja. E Antigo e Novo Testamento é só a questão de divisão, antes e depois de Cristo, no caso. Mas quer dizer que ambos têm concatenação, porque o Antigo Testamento já fala de Nosso Senhor Jesus Cristo, fala da aliança, aquela coisa toda, como a gente fala. É isso, não tem mais aqui o que falar, o que discorrer acerca disso. A gente não vai fazer tipo um estudo mais aprofundado no sentido, a gente aqui não é teólogo, nem vai estudar para ser sacerdote. Acredito que isso aqui já é o suficiente para o nosso estudo. Depois, cada um quiser aprofundar particularmente, isso aí cabe a cada um, se aprofundar. Mas eu acredito que para nós leigos já é o suficiente isso aqui. Então, vou agora partir, uma vez que a gente sabe o que são as Sagradas Escrituras no sentido próprio, a gente vai verificar que esse conceito ele não foi criado aleatoriamente. Como o autor fala, ele vai para o Concílio Vaticano I, ou propriamente o Concílio Vaticano, que é justamente esse aqui, que eu retirei esse texto, já traduzido, como eu falei aqui para vocês, do site da Monfort Associação Cultural, que eu vou ler para vocês, que é bem interessante, para vocês perceberem, né?
sobre a questão dogmática sobre a fé católica. Que isso aqui é o Sacrosanto e Concílio Ecumênico Vaticano, ou seja, Concílio Vaticano de 1869 a 1870. E o documento que a gente vai estudar é a seção 3, Constituição Dogmática sobre a Fé Católica. É interessante, por exemplo, um verdadeiro concílio, que nesse aqui, que faz uma constituição dogmática, ou seja, isso aqui se torna dogma e regra de fé, e se a gente não aceitar, a gente está fora da igreja. Já o Concílio Vaticano II, esse falso concílio, que muitos comentadores, estudiosos, afirmam que não se trata de um concílio dogmático, mas sim pastoral, ou seja, retirando dali toda, como esse nome pastoral, eu já fiz até um vídeo explicando, que retira, digamos assim, toda a catolicidade do concílio. Interessante, eu até vou mostrar para vocês aqui só de passagem. Acessei aqui a Diocese de Anápolis e aqui eles têm os documentos do Concílio Vaticano. Engraçado que eles dizem que não é um concílio dogmático, mas tem 2 constituições dogmáticas. E se é dogma, você tem que acreditar. Mas os modernistas, eles não acreditam nisso aqui. Eles não levam isso aqui em consideração. Não praticam, não tomam como dogma de fé. Ou seja, esse concílio é uma serpente, é uma língua realmente bifurcada. Por exemplo, o próprio concílio, segundo o próprio Carlos Nogueira, que estuda essa questão, afirma que durante o concílio os papas afirmavam que não se tratava os papas conciliares, não se tratava de um concílio dogmático, mas pastoral. Contudo, tem 2 constituições. E o próprio falso Papa Francisco afirmava: se você não seguir o Concílio Vaticano, você não é católico. Deu para compreender a confusão que é? Mas está aqui. Aqui é só a título de ilustração. Está aqui, 2 constituições. A Dei Verbo, Constituição sobre a Revelação Divina, dogmática. E a Lumen Gentium, Constituição dogmática sobre a Igreja. Mas eu não vou adentrar nisso aqui não, vamos para o que nos interessa. Então vamos ver isso aqui, aqui sim que é uma verdadeira constituição dogmática, que eu vou ler para vocês. Aqui o capítulo 2 da Constituição Dogmática. Aí se vocês quiserem ver mais alguns textos, vocês acessam esse site aqui e vocês vão ter acesso aos outros documentos. Como a gente vai ficar... O nosso objetivo é apenas as Sagradas Escrituras aqui, então a gente vai focalizar sobre essa questão aqui, sobre a revelação, que toca no tema das Sagradas Escrituras. Vamos lá então. A mesma Santa Igreja crê e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, por meio das coisas criadas, pois as perfeições invisíveis tornaram-se visíveis depois da criação do mundo, pelo conhecimento que as suas obras nos dão dele. Mas que aprove a sua misericórdia e bondade revelasse a si mesmo e os eternos decretos da sua vontade ao gênero humano por outra via, e esta sobrenatural, conforme testemunha o apóstolo. Havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, muitas vezes, de muitos modos, ultimamente, nestes dias, falou-nos pelo Filho. A esta revelação divina deve-se certamente atribuir o poder em todos, mesmo nas condições atuais do gênero humano, conhecer expeditamente, com firme certeza e sem mistura de erro, aquilo que nas coisas divinas não é de per si inacessível à razão humana. Contudo, não se deve dizer que a revelação é absolutamente necessária por este motivo, mas porque Deus, em sua infinita bondade, ordenou o homem para o fim sobrenatural, isto é, para participar dos bens divinos, que estão inteiramente acima da compreensão humana. Pois nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem
o que Deus preparou para aqueles que o amam. É interessante aqui essa parte aqui, por quê? Sobretudo essa parte aqui, ó. Deixa-me ver aqui, ó. Mas porque Deus, em sua infinita bondade, ordenou o homem para o fim sobrenatural. Isso aqui é doutrina da Santa Igreja. Se a gente começa a estudar a doutrina, essa aqui é muito interessante a gente compreender. Por quê? Porque Deus, desde que fez o homem, nunca fez o homem para viver no sentido estritamente natural, mas sim para ser elevado à ordem sobrenatural. Então, qual era o objetivo de Deus? Digamos assim, de acordo com a doutrina da igreja, ao criar o homem, Adão e Eva. Se Adão e Eva não tivessem pecado, eles iriam passar um tempo aqui na terra, depois iriam para o céu, ou seja, ver Deus face a face. Ou, como a gente chama, a beatitude eterna, como a doutrina da igreja chama. Como eles pecou, a gente passa pela morte. Mesmo assim, nosso objetivo é sobrenatural. Nunca é ficar aqui na terra. Viver, digamos assim, de maneira natural. Quem vive de maneira natural são os animais. Eles sim ficam retidos à sua própria natureza animal. Nós não. Nós fomos criados para sermos levados sempre ao mundo sobrenatural. Não apenas nós, mas também os anjos. Contudo, o Lúcifer, uma vez que ele sabia que ele teria que render homenagem a Deus, ele recusou. Desde o princípio ele recusou isso. A gente não vai adentrar nisso, mas também ele. Ou seja, a natureza própria dos anjos é espiritual. Eles não são eles não têm uma composição como nós seres humanos, ou seja, carne e espírito, aliás, matéria, alma e matéria, corpo e espírito. Não, eles só são espíritos. Contudo, mesmo assim, a constituição deles ser espiritual, eles também tinham que render homenagem a Deus, ou seja, participar do mundo sobrenatural juntamente com Deus. Mas Lúcifer e um terço dos anjos recusaram isso. Mas isso aí é mais para frente, a gente vai estudar isso. Só para, digamos assim, comentar sobre isso, que é muito interessante essa parte. Vamos lá, dar continuidade. Esta revelação sobrenatural, porém, segundo a doutrina da Igreja Universal, definida pelo Concílio Tridentino, está contida nos livros e nas tradições não escritas que, recebidas pelos apóstolos da boca do próprio Cristo, ou que transmitidas como que mão em mão pelos próprios apóstolos sobre a inspiração do Espírito Santo, chegaram até nós. A gente vai ver isso aqui, essa questão aqui, né? Dessa tradição oral, que é, digamos assim, uma das regras de fé nossa, remota, né, que a gente vai ver, tem regra de fé remota e regra de fé próxima, quando a gente for tratar das Sagradas Escrituras e as regras de fé, que inclusive é nosso próximo tema, né? E estes livros do Antigo e do Novo Testamento, como ele fala aqui, ó, só retornando aqui, ó, definida pelo Concílio Tridentino, está contida nos livros e nas tradições não escritas que, recebida pelos apóstolos da boca do próprio Cristo, ou seja, essas tradições não escritas, ou seja, aquilo que os apóstolos receberam de viva voz a lei de nosso Senhor Jesus Cristo, ou que transmitida como que mão em mão pelos próprios apóstolos sob a inspiração do Divino Espírito Santo chegaram até nós. E estes livros do Antigo e do Novo Testamento inteiros e com todas as suas partes, conforme vêm enumerados no decreto do mesmo concílio, e se encontram na antiga edição latina da Vulgata, devem ser aceitos como sagrados e canônicos. E a Santa Igreja os tem como tais, não por terem sido redigidos somente por obra humana, e em seguida aprovados pela sua bondade, nem somente por conterem a revelação isenta de erro, mas porque, escritos sob a inspiração do Espírito Santo, têm a Deus por autor e como tais foram confiados à mesma Igreja. Foi daqui
que foi tirado esse conceito aqui. Inspiração do Divino Espírito Santo tem a Deus por autor e como tais foram entregues à Igreja. Que é justamente aqui, o autor dessa obra retirou o conceito justamente daqui, dessa parte aqui, que são o significado verdadeiro das Sagradas Escrituras. Ou seja, ninguém tem autoridade para afirmar o que é ou o que não é as Sagradas Escrituras. Apenas o magistério da Igreja, que aqui, por meio do Concílio Vaticano, definiu verdadeiramente o que são as Sagradas Escrituras. Aqui foi uma definição mais conceitual, mas já no Concílio de Trento já tinha essa definição e também ao longo da história a Igreja já tinha também. Só que os concílios eles formalizam mais, tornam, digamos assim, mais claro e coloca como regra de fé. Então, toda a Sagrada Escritura é justamente isso. São livros escritos sobre a inspiração do Espírito Santo, como a gente vê, têm a Deus por autor e como tais foram confiados à mesma Igreja. Todavia, já que o salutar decreto dado pelo Concílio Tridentino sobre a interpretação da Sagrada Escritura para corrigir espíritos petulantes é erradamente exposto por alguns, nós, renovando o mesmo decreto, declaramos que o seu sentido é que, nas coisas de fé e da moral, pertencentes à estrutura da doutrina cristã, deve-se ter por verdadeiro sentido da Sagrada Escritura aquele que foi e é mantido pela Santa Madre Igreja, a quem compete decidir do verdadeiro sentido e da interpretação das Sagradas Escrituras, e que, por conseguinte, a ninguém é permitido interpretar as mesmas Sagradas Escrituras contrariamente a este sentido ou também contra o consenso unânime dos santos padres. Ou seja, ele já é interessante aqui, como a gente vê um documento católico, ele não nega o anterior, pelo contrário, ele afirma que nele, esse documento aqui, o Concílio Vaticano I, ele fala exatamente aqui, deixa eu ver aqui a parte que ele fala. Deixa eu ver aqui. Todavia, já que o salutar decreto dado pelo Concílio Tridentino sobre a interpretação das Sagradas Escrituras para corrigir espíritos petulantes é erradamente exposto por alguns, nós renovamos o mesmo decreto, ou seja, ele renova, reafirma. Declaramos que o seu sentido é que, nas coisas de fé e moral, e vai do mesmo jeito. E continua. Ou seja, ele não nega, ele renova, reafirma, não contraria. Por quê? Porque como todos os concílios têm o Espírito Santo ali como condutor, então não pode errar. Se o concílio anterior não errou, esse aqui também não erra, justamente porque confirma o anterior. Se um concílio posterior nega o anterior, então ele não é católico. Por quê? Porque rompem com a apostolicidade, a tradição. Se ele rompe com o anterior, é que ou o anterior não era inspirado por Espírito Santo, ou o outro é o segundo. Mas ambos não podem ser, porque um nega o outro. Como o concílio, esse falso concílio Vaticano II, nega todos os anteriores, no sentido prático, apesar de afirmar uma coisa ali ou outra dos concílios anteriores, mas nega coisas fundamentais, então ele é falso. Porque não pode haver dois concílios, um concílio contradizendo o outro, ambos sendo verdadeiros. Não pode. Ou um é falso ou o outro é verdadeiro. Ou os dois são verdadeiros. Como nesse caso do Concílio Vaticano I e o II, um nega o outro, então um é falso, outro é verdadeiro. Já entre o Concílio Vaticano I e o Concílio Tridentino, ambos são verdadeiros, porque nenhum nega o outro. Agora, tem os cânones sobre essa questão. Olha só como algo católico ele é bem claro, bem nítido, bem objetivo. Os cânones sobre a revelação. Cânone 1, Se alguém disser que o Deus uno e verdadeiro, Criador e Senhor nosso, não pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, por meio das coisas criadas, seja excomungado.
Ou seja, se chegar alguém, qualquer um, de forma consciente, conhecendo já esse cânon, esse dogma, afirmar que a gente não pode conhecer Deus através das coisas criadas, através da razão pelas coisas criadas, tem que ser excomungado. Por exemplo, se você observar verdadeiramente a natureza, digamos assim, o mar, por exemplo, eu moro aqui próximo ao mar, a grandiosidade do mar, da própria natureza, por exemplo, você aqui, eu tenho vegetais aqui, por exemplo, tem coqueiros, você não tem como negar que através dessas coisas criadas, você pode conhecer Deus. Não conhece perfeitamente, lógico, porque a gente só vai conhecer perfeitamente a Deus na realidade sobrenatural, propriamente dito. Por isso que a igreja fala da dupla beatitude, ou seja, da dupla alegria. Alegria natural, né, nossa, de conhecer Deus pelas coisas naturais, e a sobrenatural, que é quando verdadeiramente a gente estiver na beatitude eterna. Aí o cânon segundo. Se alguém afirmar ser impossível ou ao menos inconveniente que o homem seja instruído por revelação divina sobre Deus e o culto a ele devido, seja excomungado. Ou seja, é a questão daqueles agnósticos, né? Que eles afirmam que pode haver Deus, mas a gente não pode conhecer Deus. Isso é uma heresia. Você pode sim conhecer Deus, como aqui afirma, né? Se alguém afirmar ser impossível ou ao menos inconveniente que o homem seja instruído por revelação divina sobre Deus e o culto a ele devido seja excomungado. Ou seja, essa questão de agnosticismo é extremamente falso. Para nós católicos, né? A gente acredita que a gente pode conhecer Deus, instruído por revelação divina sobre o próprio Deus, e também termos um culto a ele devido. A Santa Missa, por exemplo, e outros meios. Então, esse é o verdadeiro sentido da Igreja Católica. Nesse sentido aqui, sobre a missa, sobre o culto e sobre o conhecimento dele. Por exemplo, a gente conhece Deus pelas Sagradas Escrituras, que é uma revelação divina. Aí o cânon 3. Se alguém disser que o homem não pode ser por Deus guindado a um conhecimento e perfeição que exceda o natural, mas que o homem deve por si mesmo, progredindo sempre, chegar finalmente à possessão de toda a verdade e de todo o bem, seja excomungado. Aqui entra a questão do liberalismo, do humanismo e, sobretudo, da gnose, do gnosticismo, que eles acreditam que por si mesmo pode chegar à perfeição. Isso é falso. Ninguém pode chegar à perfeição se não for por Deus, sem que não seja por Deus guiado. Ou seja, por si mesmo ninguém chega à perfeição. Não é à toa que um dos modos, aliás, os sacramentos são os meios de nos santificarmos, justamente para chegarmos a essa perfeição. Não existe ninguém perfeito sem a Igreja Católica, no caso. Porque é através da igreja que a gente tem conhecimento de Deus. Conhecimento perfeito sobre Deus. Então, sem a igreja, a gente não atinge a perfeição. Não é à toa que a gente não vê mais santos hoje, no sentido prático mesmo, verdadeiro. Como Santo Tomás, Santo Antônio, Santo Afonso e todos os demais santos da Santa Igreja. Por quê? Porque praticamente a igreja foi ocultada, a verdadeira igreja. Os sacramentos, os meios de santificação estão ocultos. Como que a gente vai garantir a santificação de alguém numa missa que parece mais um culto protestante, por exemplo? Só para enfatizar. Agora, esse cânon aqui é o que mais nos interessa, no sentido do nosso estudo. Se alguém não admitir como sagrados e canônicos os livros das Sagradas Escrituras inteiros e com todas as suas partes, conforme foram enumerados pelo Sacrosanto Concílio de Trento, ou lhes negar a inspiração divina, seja excomungado. Ou seja, os protestantes, no sentido, digamos assim, ordinário, eles já estão excomungados. Por quê? Porque eles negam alguns livros.
O próprio Lutero, ele foi excomungado. Por quê? Porque ele negou, retirou alguns livros e negou até parte de outros livros das Sagradas Escrituras, e de forma consciente. Uma coisa é alguém nascer no protestantismo e ter aquilo ali a vida inteira, e outra coisa é você ser católico e depois negar isso aqui. Quando eu falo no sentido ordinário, por quê? Há casos extraordinários. Por exemplo, existe protestante que não conhece sobre esse dogma aqui da igreja, esse cânon. Então, por desconhecer, ele, digamos assim, pode ter ali com Deus, não sei, isso aí é desígnio de Deus, de ter outro meio de salvá-lo. Não sei se o termo correto seria outro meio, mas diminuir uma pena, sei lá, alguma coisa do tipo. Porque o indivíduo foi criado ali no meio protestante a vida inteira, não conheceu sobre a igreja. Mas uma vez ele conhecendo isso aqui, conhecendo a verdade, e negar, então ele é excomungado. Então, por exemplo, nós, católicos, se nós hoje, sabendo disso aqui, sobre essa verdade, tudo isso aqui que eu acabei de ler, e você negar, você é excomungado. Deu para compreender? Todos nós. Quando eu falo você, somos todos nós. Agora vamos para o Concílio Vaticano II. Aliás, o Concílio de Trento. Na seção 4, né, como falei para vocês, que é seção 4 sobre as Sagradas Escrituras. Decreto sobre as Escrituras canônicas. É bem interessante. Um pouco longo até aqui. Mas é bem interessante. Eu não sei se eu leio isso aqui para vocês, ou como o Concílio Vaticano ele reafirma tudo isso aqui. Então, aqui a importância desse concílio aqui, né, do Concílio Vaticano, aliás, do Concílio Tridentino, é justamente para reafirmar as Sagradas Escrituras e estabelecer verdadeiramente o cânon, reafirmar o cânon das Sagradas Escrituras, ou seja, dos livros que contém, né, as Sagradas Escrituras. Eu vou ler aqui esse primeiro parágrafo aqui. O Sacrosanto Ecumênico Geral Concílio de Trento, congregado legitimamente no Espírito Santo e presidido pelos 3 legados da Sé Apostólica, respondendo-se sempre por objetivo que, exterminados os erros, se conserve na Igreja a mesma pureza do Evangelho, que, prometido antes na Divina Escrituras pelos profetas, promulgou primeiramente por suas próprias palavras Jesus Cristo, Filho de Deus e nosso Senhor, e depois mandou que seus apóstolos a pregassem a toda criatura, como fonte de toda a verdade que conduz à nossa salvação, e também é uma regra de costumes, considerando que esta verdade e disciplina estão contidas nos livros escritos e nas traduções não escritas, que, recebidas na voz do mesmo Cristo pelos apóstolos ou ainda ensinadas pelos apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, chegou de mão em mão até nós. Ou seja, é aquilo, né? A Igreja Católica é justamente isso. Os apóstolos ouviram diretamente de nosso Senhor Jesus Cristo, os 12 primeiros, né? Foi passando de um para outro e chegaram até nós de mão em mão, esses livros sagrados, por exemplo. Então, a igreja, desde nosso Senhor Jesus Cristo, ela vem passando de um para o outro, através do Espírito Santo, esses livros escritos. Ou seja, por isso que o Concílio Vaticano, né, afirma que são inspirados pelo Divino Espírito Santo, entregue à igreja, porque vem de mão em mão. Foi entregue à igreja. Fora disso, não é Sagradas Escrituras. Por exemplo, existe uma Bíblia, entre aspas, dos judeus. Ali não é a Bíblia verdadeira. Ali não são as Sagradas Escrituras, verdadeiramente falando. Só a verdadeira Sagrada Escritura é
o que a Igreja estabeleceu. Fora disso, não há Sagradas Escrituras, no sentido genuíno. Seguindo o exemplo dos padres católicos, recebe e venera com igual afeto, de piedade e reverência, todos os livros do Velho e do Novo Testamento, pois Deus é o único autor de ambos, assim como as mencionadas traduções pertencentes à fé e aos costumes, como as que foram ditadas verbalmente por Jesus Cristo ou pelo Espírito Santo, e conservadas perpetuamente sem interrupção pela Igreja Católica. Resolveu também unir a este decreto o índice dos livros canônicos, para que ninguém possa duvidar quais são aqueles que são conhecidos por este Sagrado Concílio. São então os seguintes. Pronto, aqui ele elenca todos os livros, verdadeiramente falando, do Antigo e do Novo Testamento. Está aqui, do Novo Testamento, no caso. Todos esses aqui, a sequência todinha. 5 de Moisés. Eu não vou ler isso aqui porque vocês podem ler aí. Se alguém, então, não reconhecer como sagrados e canônicos estes livros inteiros, com todas as suas partes, como é de costume desde antigamente na Igreja Católica, e se acham na antiga versão latina chamada Vulgata, e os depreciar de pleno conhecimento, e com deliberada vontade as mencionadas traduções seja excomungado. Ou seja, a Bíblia Latina, realmente, Vulgata, é reconhecida pela Igreja. Fiquem, então, todos conhecedores da ordem e método com o qual, depois de haver estabelecido a confissão de fé, há de proceder o Sagrado Concílio e de que testemunhos e auxílios servirão principalmente para comprovar os dogmas e estabelecer os costumes da Igreja. É interessante, pessoal, o seguinte, como os livros sagrados, canônicos, verdadeiramente, que compõem a Sagrada Escritura são esses, então nós estamos proibidos automaticamente de ler livros apócrifos. Por exemplo, antigamente eu, na minha ignorância, estupidez, fui mal catequizado, eu cheguei a ler livros apócrifos, como o Evangelho de Tomé, e achava até interessante. Tem aqueles escritos sobre Enoque, e muitos outros aí. A gente está proibido de ler isso aí, porque pode corromper a nossa fé. Porque toca em temas aqui dessas obras, sobretudo de anjos, mas não é aprovado pela Igreja, não é tomado como inspirado. Então a gente pode se corromper e se perder. A gente está proibido, todos nós católicos, de lermos ou tomar parte em alguma leitura desses livros. Por exemplo, assistir a algum vídeo que fale sobre isso. A gente está proibido, extremamente proibido. Porque os únicos livros inspirados e verdadeiramente católicos, reconhecidos, são esses aqui. É importante deixar isso bem claro. Aqui decreto sobre a edição e o uso das Sagradas Escrituras, que é muito interessante isso aqui. Eu não sei se eu leio isso aqui agora ou deixo para ler quando a gente for adentrar propriamente na leitura das Sagradas Escrituras. Eu vou deixar para ler essa parte aqui sobre quando a gente for estudar verdadeiramente as Sagradas Escrituras. Ou na penúltima aula. Para essa daqui não ficar demasiadamente extensa, eu não vou ler aqui agora, no momento. Mas vocês fiquem à vontade, para ler isso aqui. Eu não vou ler devido a isso. O vídeo vai ficar um pouco longo e em momento mais oportuno a gente lê isso aqui na íntegra. Agora eu vou adentrar propriamente na questão do concílio. A gente leu agora partes de concílios e é interessante a gente ler, saber o que é um concílio. Vou partir logo desse digamos assim, desse dicionário. Vou só mostrar para vocês aqui anteriormente. Aqui. Dicionário da Doutrina Católica pelo Padre José Lourenço. Como a gente vê aqui, que eu coloquei ele aqui, na página 57.
que é justamente essa página aqui, que eu vou ler aqui para vocês, estritamente sobre o concílio. Concílio é a legítima reunião ou assembleia dos pastores da Igreja para julgarem ou definirem acerca da doutrina católica ou da disciplina eclesiástica. O concílio é ecumênico, se convocado pelo Romano Pontífice e por ele ou pelo seu delegado presidido. É infalível nas suas definições em doutrina de fé e de costumes. Os decretos do concílio só obrigam depois de confirmados e mandado promulgar pelo Romano Pontífice. Aí tem esses outros concílios aqui, que a gente pode ler, mas eu não vou ler, o meu interesse é mais os concílios ecumênicos, que se tornam, né, regra para a igreja, e dogmas, uma vez que ele é promulgado pelo Romano Pontífice. Mas eu vou ler os demais aqui. O romano é plenário ou nacional se constituído pelos bispos de uma nação. Pedida vênia ao Romano Pontífice, que designa o seu legado para convocar e presidir o concílio. O concílio é provincial se constituído pelos bispos de uma província eclesiástica. Deve ser celebrado pelo menos de 20 em 20 anos. É convocado e presidido pelo metropolita. Os seus decretos, assim como os decretos do concílio plenário, só obrigam no território de cada um, e os bispos não podem dispensar, a não ser em casos particulares ou com justa causa. Ou seja, não são concílios ecumênicos gerais. Ele é para uma determinada região. E é basicamente isso, é o texto autoexplicativo. Para nós nos interessam os concílios ecumênicos. E aqui, São João Bosco também fala sobre isso, nessa obra dele aqui. Deixa eu voltar aqui. História eclesiástica. O que nos interessa aqui é o concílio. Então, eu vou ler para vocês essa questão dos concílios. E comentar, se necessário, né? Os concílios são assembleias de bispos convocadas para tratar das questões religiosas e falar sobre as mesmas. Os concílios podem ser ecumênicos ou gerais, nacionais e provinciais. Concílio ecumênico é a reunião de todos ou de uma grande parte dos bispos da Igreja Católica, aos quais convoca e preside pessoalmente ou por delegação o mesmo sumo pontífice. O Concílio Geral decide em última instância as controvérsias religiosas e ditas leis gerais para toda a Igreja. Porém, nem as sentenças nem as leis do Concílio Gerais têm força alguma antes de serem aprovadas pelo Papa. De modo que o Concílio Geral, legitimamente congregado, representa toda a Igreja Universal, e suas sentenças, quando trazem a aprovação do Papa, sendo infalíveis, deverão ser tidas como artigos de fé. Essa parte aqui é mais interessante. Isso aqui a gente pode ler apenas para conhecimento mais geral. Interessante quando fala aqui, deverão ser tidas como artigos de fé, ou seja, uma vez aprovado pelo Papa, o concílio, ali os documentos se tornam regras de fé. Só que os modernistas falam que esse concílio Vaticano II, né, ele é pastoral, ele não é regra de fé, eles não podem, eles seguem se quiser. Isso é um absurdo, porque pelo próprio conceito de concílio, né, na Santa Igreja, a gente vê que o concílio ecumênico, por definição, ele é para resolver as questões de controvérsia sobre fé e moral, costumes. Esclarece e determina ali o que é correto, o que é falso e o que é verdadeiro, e excomunga aqueles que são contra as verdades da igreja. Então esse concílio aí, esse conciliábulo, como outros chamam, ele não tem nada de católico. Mas, uma vez que os modernistas, né, tomam esses falsos papas como verdadeiros papas, então eles têm que seguir aquele concílio, mas eles não seguem. Deu para perceber a confusão que isso causou, esse falso concílio? Ele verdadeiramente, esses falsos papas, tomaram realmente as estruturas da igreja para eles. E a gente hoje, para ser católico, a gente tem que verdadeiramente
não fazer parte dessa falsa igreja. Porque se a gente faz parte, toma parte, a gente começa a negar muitos dogmas de fé. E negando esses dogmas de fé, a gente vai para o inferno, a gente vai ser excomungado. É realidade. Por exemplo, é dogma de fé nosso que a gente não pode rezar com hereges. Imagina eu, antigamente, né, que eu tive minha formação do primeiro grau aqui, né, na região de Touros, e quando terminava, né, a gente fazia aquela formação e tinha aqueles encontros, entre aspas, ecumênicos. A gente ia para uma igreja protestante ou uma igreja católica. Olha só, rezar juntos. Isso é um absurdo, isso é contra o dogma. Hoje, sabendo disso, eu não participo. Eu me recordo que eu já cheguei também, na minha ignorância, de participar de eventos aqui com padres e protestantes. Naquela época que aquele padre Reginaldo Rossi, se não me engano, Reginaldo Rossi, não sei se o nome dele é esse. Deixa eu ver aqui, só para confirmar, para não falar muita besteira. Ah, não, é Padre Marcelo Rossi, né? Reginaldo Rossi é um cantor aí. Tá aqui. Padre Marcelo Rossi. Tá aqui. Eu já fui um encontro com ele aqui, próximo ao estádio de futebol aqui em Natal, onde estava ele e protestantes. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não sei se tem alguma matéria aqui da época, só para. Não sei se foi em 2000, em 1900 alguma coisa. Deixa eu botar aqui 99, só para mim ter uma ideia. Não sei qual foi o ano que teve isso aqui, que eles vieram para cá. Deixa eu botar aqui junto com pastores. Não sei, faz tempo, faz tanto tempo que eu não sei. Mas eles vieram, ele veio aqui e participou de eventos junto com o protestante, faz muito tempo. Cantaram, tal, eu fui, né, na ignorância extrema, mal catequizado, participei desse evento. E é um evento sacrílego. Você não pode, é dogma da igreja. Só para enfatizar essa questão. Mas é isso, pessoal. Eu penso que, como é a nossa primeira aula, e o que eu proponho, né, para atividade, também até o. Deixa eu ver aqui no nosso. Deixa eu ver aqui os nossos participantes aqui no Discord. Eu ainda não mexi direito, aí não sei mexer direito. Deixa eu ver aqui, geral. Aqui, pronto. Pronto, o senhor Júlio Fernandes fez até um comentário interessante, uma proposta, que é a gente, após, né, emitir os documentos para estudar e termos, digamos assim, uma aula, não sei se vai dar sempre para eu fazer assim, gravar vídeos como aula, mas a gente, no final de semana, após a gente se reunir, né, ou durante o período que a gente for se reunir, fazer uma espécie de atividade, levar um documento já pronto, por exemplo, e compartilhar, tipo numa sexta ou no sábado. Então, é que eu falei aqui, vamos nos reunir até sábado, no máximo, para compartilhar nosso aprendizado. E o que eu vou querer de vocês? É justamente isso, uma pequena atividade onde vocês possam, tipo, responder de forma objetiva, clara, o que aprenderam. Que é justamente isso, o que é verdadeiramente um concílio e o que é verdadeiramente as Sagradas Escrituras. Eu acredito que tem textos aqui excelentes para isso. Então, ou vocês fazem uma sustentação oral ou escrita. Eu prefiro que seja escrita e oral, ou seja, você escreve lá
responde essas duas perguntas: o que verdadeiramente são as Sagradas Escrituras e o que é um concílio, porque foi justamente através do concílio que foi definido de forma mais clara, né, de forma dogmática ali, quais são as sagradas, os livros que compõem as Sagradas Escrituras e por aí vai. Então é isso. Espero que tenha ficado claro. Eu estou gravando esse vídeo numa madrugada aqui, pouco mais de 4 horas da manhã. E é isso. Eu sempre vou fazer isso aqui, uma espécie de instrução. Vou fazer isso aqui, vou guardar isso aqui, vou só apenas alterar algumas questões. E na próxima aula eu vou colocar também os documentos e fazer um documento como esse aqui, para servir de maneira mais formal para os nossos estudos. É isso. Agradeço a todos que assistiram ao vídeo. Lembrando que nosso objetivo é conhecer, amar e servir a Deus. E tudo para a glória de Deus e o bem das almas. E até a próxima.